Nós somos seres pensantes, nós somos seres receptivos, somos seres que recebemos do outro e damos para o outro, com relação aos irmãos, e às vezes com relação ao inimigo das nossas almas. Então que você possa usar muito bem essa chave de libertação. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia lá na carta aos Coríntios. Abra a sua Bíblia na carta aos Coríntios. Se você não for usar o seu celular para ler a Escritura, eu te pediria para você desligá-lo totalmente. Você sabe que nessa hora não é hora de você consultar e-mails, receber mensagens, mandar mensagens. Você sabe disso, né? Não é? Você sabe. Então respeita o Senhor, honra o Senhor. E nessa igreja a gente leva isso muito a sério. Amém? Então se você não vai usar o celular para ler a Bíblia, desliga totalmente. Totalmente, desliga. Agora se você vai ler, vai usar para ler a Bíblia, cuidado para não ser tentado para ver alguma coisa aí, tá bom? Vamos ler Coríntios. Nós estamos nesse livro e tenho dito para vocês que é um livro atualíssimo. É um livro atualíssimo. Nós dividi esse capítulo 1 que nós já lemos em 3 partes e disse para vocês algumas estratégias, alguns motivos que fez com que o Paulo plantasse uma igreja ali, começasse uma igreja nessa cidade chamada Corinto. Destaquei aqui algumas estratégias, alguns motivos que fez Paulo começar um trabalho ali, abrir uma igreja ali. E entre os inúmeros motivos, eu falei de um no final, que foi a razão da moral, da moralidade. Era uma cidade totalmente imoral. Era uma cidade muito comercial, foi por isso que ele escolheu. A cultura era tremenda, o esporte era vibrante. Falei isso. Era uma cidade portuária, estava entre 2 mares. A filosofia ali era forte também. Falei todos esses motivos. Ou seja, era uma cidade assim que purgava vida, assim, vida biológica, vida orgânica. Mas destaquei no final que a questão principal era a imoralidade. E disse para vocês 2 coisas, e vou retomá-la. 2 coisas. Tinha ali, e me corrigiram outra vez, falando assim, pastor, o senhor falou Epafrodite, e era a deusa Afrodite, a deusa do amor. E às vezes eu confundo esses 2 nomes. Alguém falou, mas falei mesmo? Aí falou. Então tá bom, vamos corrigir então, né? Ali estava o templo dessa deusa. Era um templo que tinha 10.000 prostitutas, que durante o dia elas se prostituíam cultualmente, era um culto de prostituição, não havia homens, só elas. Mas no entardecer elas desciam para se prostituir com os comerciantes e com os marinheiros. Era uma cidade assim pesada na moral dela, pesada. E a outra questão, ali também estava também ali a estátua de Apolo. Apolo era um deus grego que ele queria mostrar a beleza masculina. Era essa a questão. O alvo do Apolo era mostrar o corpo dos homens. Por isso que você vai nos antigos monumentos, você verá mais estátuas de homens nus do que mulheres nuas. Era essa questão, era o Apolo, ele trazia isso, ele fazia o marketing do corpo masculino. Por isso em Corinto havia muitos homossexuais. E é de Corinto, eu penso assim, Paulo ele abria as janelas do seu quarto, olhava para Corinto e foi inspirado a escrever o capítulo 1 de Romanos. Porque o capítulo 1 de Romanos vai falar sobre isso, os desvios sexuais. Quem pensa que a Bíblia não fala sobre isso, fala. A Bíblia fala de muita coisa pornográfica. Muita coisa. Então do versículo 18
para frente do capítulo 1 de Romanos, Paulo está falando sobre os desvios sexuais e ele está em Corinto escrevendo aquele capítulo. Então Paulo escreve essa carta para os de Corinto, para ensiná-los, para chamar a atenção deles, para que eles tomem cuidado. Agora, por isso que eu falo que é atualíssimo. Hoje em dia, voltou a questão, hoje em dia, já tem uns 10 anos, e está cada vez pior, no cinema mesmo, a questão do corpo do homem voltou a ser destacado com uma força, ou seja, esse espírito de Apolo está moderno, voltou à tona. É uma coisa atual. Quem pensa que isso é coisa de hoje, isso é coisa de antigamente, e não é de antigamente de 200 anos atrás, é de 2000 anos atrás. Não é de 10 anos atrás, 100 anos atrás, 2000 anos atrás. Se um dia você tiver a oportunidade de conhecer as ruínas de Roma, ou da Grécia, ou de Atenas, você vai poder perceber isso. E está lá sim, exposto para todo mundo ver. É esse espírito de Apolo. Então nós tínhamos ali a questão da prostituição feminina e da prostituição masculina. Você está me ouvindo ainda? Então Paulo vai orientar os coríntios. E o interessante que eu falei aqui, né? O capítulo tem três chamadas no capítulo 1. Já analisamos o primeiro e o segundo. A primeira chamada é uma chamada para ser o que mesmo? Lembra? Santos. Numa cidade dessa. Porque eu já caí nessa tentação de falar assim: Senhor, hoje em 2000 e pouco, o Senhor pedir para nós sermos santos. Você nunca ficou assim nesse parafuso assim? Você nunca ficou assim, mas caramba, como é que eu posso ser santo hoje? Com a televisão assim, com a internet assim, com essa mídia assim. Como é que pode? Como é que pode ser santo assim? Você nunca caiu nessa loucura? Nunca caiu? É só eu mesmo então, né? Acho que só eu pensei essas besteiras mesmo. Preciso me converter, eu acho. Mas nesse tempo aqui, Paulo está escrevendo para uma cidade que acabou de conhecer Jesus e que está vindo desse mundo. Os convertidos aqui, as mulheres, estão vindo desse templo de prostituição. Os homens estão vindo dessa adoração a Apolo. Quem está me entendendo? Eles acabaram de sair dessa vida de prostituição e de desvios morais. E o Paulo começa como eu falei para vocês. Vamos ver lá. Olha lá o capítulo 1, versículo 2. Quando ele escreve, ele fala assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para ser. Aí o primeiro passo, o primeiro ponto que eu analisei aqui foi isso. Um chamado para sermos santos. E aí, dá para encarar ou não? Dá para encarar ou não? E aí, o que nós aprendemos? Aqui tem duas palavras aqui, vocês viram aqui, vou repetir. Olha só, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para ser. Então a santidade tem dois vínculos, duas posições. Primeiro, a santidade posicional. O que é isso? Eu sou santo porque estou em Cristo, sem fazer nada. Eles acabaram de sair da prostituição, eles acabaram de sair da imoralidade. Paulo fala assim: vocês foram santificados em Cristo. Sem que eles tenham feito nada. Na verdade, essa palavra Paulo repete sempre nas suas cartas, porque é uma santidade posicional, estática. Cristo te aceita nele. Amém? Amém? Cristo te aceita nele, santo. Aí depois vem a outra santidade, chamados para ser santo. Chamados para ser santo. É a santidade processual. Amém até aqui? Então a igreja, esse povo aqui acabou de sair da imoralidade. Eles não ficam assim: mas eu tenho essa tendência, eu tenho essa inclinação. Não, Paulo fala assim: não, vocês são santificados em Cristo. Agora, uma vez que vocês foram colocados em Cristo, andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 5 fala assim: andai nele.
andai nele. Assim como viste em Cristo, andai nele. Eu estou em Cristo? Estou. Ande nele. Aí vem a santidade processual. Dia após dia, eu vou riscando coisas da minha agenda, coisas imorais, coisas que desagradam ao nosso Deus. Quem está me entendendo, levanta a mão. Eu vou riscando a minha agenda. Eu falo um palavrão aqui, esse não vou falar mais. Eu tenho uma prática estranha aqui, essa prática eu não vou ter mais. Eu tenho uma ação aqui, negativa, pejorativa, essa ação eu não vou ter mais. Chamados para ser santo. Diga, eu fui chamado. Eu fui chamado para ser santo. Diga, eu estou em Cristo e fui chamado para ser santo. Amém, irmãos? A primeira chamada que nós já vimos. A segunda chamada que eu falei é um chamado para comunhão. Um chamado para comunhão. 1 de João vai dizer assim: se andarmos na luz, como Ele... Olhe para mim aqui. Presta atenção aqui. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Um chamado para comunhão. Isso que eu falei agora, 1 João 1:8, 1:7 até o 9. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se a gente anda na luz dele, nós temos, não é teremos, não é tivemos, não, nós temos. Eu estou andando na luz de Jesus, eu tenho comunhão com meu irmão. É que às vezes a gente pensa em comunhão como um dormir todo dia na casa do outro. Comunhão não é um dormir todo dia na casa do outro. Sai pra lá, né, irmão? Não dá, né, irmão? Aí não dá. Não é isso. Não é isso. Às vezes o pessoal pensa que comunhão é fingir amor. Tem uns versículos na Bíblia que eu estou meditando recentemente, e uma frase que se repete é essa: amor não fingido. Porque tem um tal de amor fingido por aí, que eu vou te contar. Quando a gente anda na luz, a gente não tem amor fingido. Porque amor não é aceitar tudo que o outro faz. Amor, irmãos, não é apoiar tudo que o outro fala. O pai que ama o seu filho e que aceita tudo que o filho faz, esse pai não ama o filho, está jogando o filho no inferno. Comunhão é ter em comum. O que nós temos em comum? Cristo. O que você tem que eu tenho? Cristo. O Espírito Santo. Quem nos guia? O Espírito Santo. O que é comunhão? Sermos guiados pelo mesmo Espírito. Eu e você devemos ser guiados pelo mesmo Espírito. Comunhão, um chamado para a comunhão, ter tudo em comum. Porque quem nos une é Jesus. É Jesus que nos une. Ter em comum. Um chamado para a comunhão. Vou ler o texto e a gente vai seguir. Amém? Esse segundo ponto está no versículo 9, mas eu já falei ele também. Havia divisões na igreja. Vamos ler aqui do versículo 9 para frente. Fiel é Deus, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão. Então, um chamado à comunhão vai do versículo 9 ao versículo 25. Um chamado para a santidade vai do versículo 1 até o versículo 4, até o versículo 8. Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Diga divisões. Ciso. Divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição o quê? Diga para mim, irmão. Mental, e no mesmo parecer. O que é que está enchendo o nosso entendimento?
a nossa compreensão, pelo que nós estamos sendo guiados. Por isso que Romano, olhe para cá, Romanos 12 vai dizer: transformai-vos, olhe para mim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Por exemplo, se eu falar agora que assim uma palavra, por exemplo, laranja, o que vocês pensam? Tem como eu falar laranja e você pensar outra coisa? Se eu falar agora que banana, o que vocês pensam? As palavras, gente, olhe para mim, as palavras norteiam nossos pensamentos. Por isso que nós devemos tomar cuidado com a mídia, todo tipo de mídia. Porque uma palavra repetida várias vezes, queridos, escraviza a gente, deforma você. Nós devemos tomar cuidado com o que nós ouvimos, porque isso começa a virar um padrão mental. Não é bom que haja divisões, que vocês tenham o mesmo parecer, uma mesma disposição mental. Verso 11: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe. Isso aqui é fofoca, irmãos? Isso aqui é fofoca? A Cloe fofocou? Se a Cloe fofocasse, o Paulo não falaria. Quando alguém vier conversar com você alguma coisa, tá entendendo? Vamos lá, o Clóvis vai conversar com a irmã Rosângela alguma coisa. Aí eu chego para a irmã Rosângela e falo assim: irmã Rosângela, eu queria falar para você, eu queria conversar com uma coisa muito séria sobre o irmão Bruno. Sabe o que você tem que fazer? A irmã Rosângela fala assim: ô Clóvis, espera só um pouquinho, espera que eu vou chamar 2 ou 3 pessoas. Eu vou chamar 2 ou 3, aí você fala para mim e para mais 2 ou 3 pessoas. Haverá fofoca, irmãos? Hã, irmão? Haverá fofoca, irmão? Você tem coragem de fazer isso? Quando houver alguém para falar baboseira para você, fala: pera um pouquinho só, pera um pouquinho só. Eu vou chamar ali 2 ou 3 pessoas ali, 2 irmãos, eu vou ligar já rapidinho, eu vou ligar aqui, ó. Ô Bruno, vem aqui. Ô Rosângela, vem aqui. Aqui o irmão Derby quer falar uma coisa aqui para nós aqui sobre não sei quem. Vem cá. Agora fala. Agora fala. Ah, não fala, pode falar, fala. Acabou, irmãos. Não, eu desisti. Ah, tá bom, desistiu, tá bom então tá bom. Então vai com Deus, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, vai em paz, tudo bem, acabou a conversa. Nós cristãos éramos conhecidos por gente de palavra. Gente de palavra. Nós cristãos sempre fomos conhecidos por gente de palavra. Hoje é raro isso. As pessoas falam uma coisa e fazem outra. Hoje isso é raro. Não sustenta o que dizem, não segura o que fala. Mas quando nós temos tudo em comum, quando nós estamos em comunhão, a gente segura o que fala. A gente segura o que fala. Eu sei que eu sou das antigas, às vezes sou meio demodê, eu sei que eu sou, mas eu prefiro ser, sabe o que? Um Jurassic Park. Eu prefiro ser um dinossauro, mas que a Bíblia vai ser honrada na minha vida, vai ser honrada na minha vida. E eu desafio qualquer pessoa que me aponte o dedo e me fale: não é isso que o senhor faz. Eu desafio. Ter em comunhão é ter Cristo em comum e ser o que Ele disse que é para ser, mesmo que você leve desvantagem. Um chamado para a comunhão. Esse mundo só verá as marcas de Cristo em nós quando nós formos um. Quando a gente fala: peraí, eu vou chamar meu irmão aqui, pera um pouquinho só, deixa eu chamar meu irmão aqui. Quando o mundo vê que nós somos um, aí o evangelho vai marcar.
Para os mais jovens, talvez isso seja grego. Para os mais jovens, talvez isso não seja muito compreensivo. Mas você foi chamado para a comunhão. Cristo é o que nos une. Cristo é o que nos une. Um chamado para a comunhão. Aí ele fala: tenho o mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa. A Cloe me contou. A Cloe me contou, Paulo dizendo, que há entre vós contendas. A Cloe. Vocês conhecem a Cloe? Sabem o endereço dela? Ela me disse. Ela me contou que há entre vocês contendas. Verso 12: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. É assim que a igreja de Corinto estava. Ah, eu sou. Isso aqui não quer dizer preferências, irmãos. Não é preferência, não. A gente tem afinidades mesmo, tem mesmo. Fazer o que? Temos. A voz de X pessoas me agrada mais, o temperamento de X pessoas me agrada menos. Aqui estamos falando de divisão. Divisão. A ponto, gente, aqui, essa carta de Corinto, vamos ver mais tarde, a ponto dos mais ricos, os mais ricos deixarem os mais pobres passar fome. Porque aqui, eles comiam na igreja desse tempo, comiam. Os mais ricos levavam seus cabritos para a igreja, e os mais pobres levavam pãozinho amanhecido. Mas os mais ricos chegavam antes, lá em Corinto. E quando os mais pobres chegavam, não tinha comida. Havia, isso nós veremos mais tarde. E nós vamos ver esse livro bem visto. Bem visto, veremos esse livro. Mas eles falavam isso: ah, eu sou do Paulo. Por que o Paulo? O Paulo tinha como é que eu vou dizer? Paulo, ele tinha uma fama. Paulo tinha uma fama de ser liberal demais. Porque o Paulo é que fala: é pela fé que nós somos salvos, é pela graça, por meio da fé, sem as obras da lei. Então Paulo era visto como liberal. E Paulo não era nada liberal. Paulo não era. Então alguns falavam: eu sou do Paulo, eu sou liberal. Paulo nunca foi liberal. Outros diziam: eu sou de Pedro. O Pedro, ele não era, mas era tido como legalista. Lembra que o Pedro não quis entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio era gentil. Cornélio, o Pedro era assim, ele vivia como judeu. Então o povo tinha como legalista, viver de aparência, sabe, parecer que faz, não faz. Ah, eu caminho 2 milhas, eu oro 40 dias, jejuo 40 dias. O Pedro era tido como o legalista. Pessoas que vivem, que fazem um monte de coisa para todo mundo ver. Faz coisa para todo mundo ver. É igual esse desengrejado por aí, né? Que fica dando cesta básica, mas fala para todo mundo. A Bíblia fala para não falar. A Bíblia diz para não falar, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Mas eles falam, eles fazem e falam. E ainda fala assim: não, porque a fé sem obras é morta. Ué, mas a obra também sem fé não vale nada. E aí tinha também: eu sou de Apolo. O que é o Apolo? O Apolo era o filósofo, era o intelectual, né? Era o intelectual, era o filósofo de Alexandria que tinha se convertido. Então os intelectuais de Corinto que se converteram diziam assim: ah, eu sou do Apolo. E nós veremos isso mais tarde também. Errou do Apolo. E tinha separação, tinha divisão. E tinha ainda e tinha o pior aqui. O pior aqui não é o Paulo, nem o Pedro, nem o Apolo. Os piores aqui são os de Cristo. Quando eu li isso aqui na minha infância, a primeira vez, eu falei: eu também sou, eu sou de Cristo, eu não quero saber de Paulo, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Mas não, eu interpretei errado quando eu era criança. Quando eles falam aqui: eu sou de Cristo, eles estão menosprezando, eles estão se colocando como supra-espirituais, super espirituais, que menosprezavam os outros. Não, eu não sou de homens. Sabe aquelas pessoas que falam assim: eu não ouço homens, eu só ouço a Deus, e fica menosprezando os pequenos? É isso aqui. Uns diziam: eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo, sou de Cristo. Eram aqueles que não aceitavam a liderança. Aqueles que não aceitavam a liderança. Então a divisão. E aí é um chamado para a comunhão. Verso 13: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Terceira pergunta: porventura fostes batizados no nome de Paulo? 3 perguntas retóricas.
Cristo está dividido? Paulo foi crucificado? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Está Cristo dividido? Aí ele fala: dou graças ao meu Deus, porque a nenhum de vocês batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também alguns da casa de Estéfanas, e além desse não me lembro se batizei algum outro. Porém não me enviou Cristo para batizar, aqui é nas águas, mas para pregar o evangelho. O ministério não é batizar pessoas. O ministério é evangelizar pessoas. É evangelizar e proclamar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então Paulo fala assim: não com sabedoria de palavra, né? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra. E aí tem algumas pessoas que falam assim: não, Paulo não era teólogo. Paulo era teólogo, sim senhor, o maior teólogo que já houve. Porque tem algumas pessoas que não querem estudar a Bíblia e ficam com preguiça de ler a Bíblia e falam assim que Deus não usa o teólogo. Usa sim. Deus não usa o teólogo misturado com o filósofo, o teólogo misturado com o sociólogo. Deus não usa o teólogo misturado com o psicólogo. O teólogo, o que estuda sobre Deus, o que lê a palavra, Deus usa sim senhor, sim senhora. E é preciso que a gente estude, para não falar besteira, igual aquele pastor que apareceu esses dias no YouTube aí, não sabia nem ler a palavra, colocou um acento, não tinha que colocar. Aí o cara foi dormir com a mulher, que não era a mulher dele, porque colocou o acento no lugar errado. Em vez de adultério, adulterar. Em vez de ler adultério, tem um acento, adulterar. Então não é assim não. Bíblia responde Bíblia. Então estude. Quando Paulo fala assim, não é com palavras de sabedoria humana, ele está querendo dizer que ele não está usando a filosofia grega. Está pegando, irmão? O que ele está querendo dizer é que ele não está usando a sabedoria humana. Ele não está usando os clichês humanos. E que nós veremos no capítulo 2 de novo isso aqui. Então eu vou me deixar para depois. Mas o que ele quer dizer isso, não é que o apóstolo Paulo não estudava. É o maior teólogo de todos. Ninguém consegue superar Paulo. Ninguém consegue superar o Paulo. O Pedro na sua carta, ele fala assim: o Paulo, ele é tão profundo que ele fala coisa que eu não entendo. O Pedro fala isso. Eu acho que Pedro falou isso porque achava que ninguém ia ler, né? O Pedro não sabia que um dia, né, o mundo inteiro ia ler a carta dele. Ele fala, o Paulo, ele fala coisa tão profunda que eu mesmo não entendo o que ele está falando. Eu tenho dificuldade em entender. Então não quer dizer que a gente não deva se preparar, que a gente não deva se preparar melhor para a palavra. Devemos nos preparar cada vez mais. E eu me arrependo de coisas que eu falei aqui no passado, quando eu criticava os teólogos. Eu sempre critiquei os teólogos liberais, sempre. Porque eles sempre colocaram na sua palavra filosofias, psicologias, sociologia e tudo mais. Agora a teologia, meu irmão, é a primeira disciplina do mundo. Sabe quantos anos tem a ciência, irmãos? A ciência, assim, 150 anos, não tem 200 anos. A ciência não tem 200 anos. A teologia tem 2 milênios. Isso sem levar em conta a teologia rabínica. 2000 anos. Ou seja, Bruno, quando os cientistas chegarem no alto da montanha, vai encontrar os teólogos tomando uma sopa tranquilinho. Aí vai chegar lá os cientistas assim, lá em cima da montanha. Aí nós aqui, vamos chegar lá assim, falar assim para o Einstein, vamos falar lá para o Lavoisier, vamos falar assim, nós falamos para vocês, nós tentamos dizer, mas vocês queriam brincar de ciência, nós já sabíamos disso. A teologia é isso. A teologia vai aonde a ciência não vai. A teologia vai aonde as disciplinas exatas não vão. Então quando Paulo fala, eu não fui a vós com palavras de sabedoria humana, é que eu não usei os clichês humanos, eu não usei as tendências humanas. E aí no capítulo 2, e aqui também ele vai falar, mas no poder do Espírito.
Por que que Deus usou Paulo e não Pedro para alcançar os gentios? Por que que você pensa? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo. Ué, Pedro não era? Só que o Espírito Santo podia usar mais Paulo. O Espírito Santo tinha muito mais possibilidade de usar o Paulo do que o Pedro, porque tinha coisa que o Pedro não ia entender. Por isso o Paulo é chamado para alcançar os gentios, e o Pedro não. O Pedro ficou em Jerusalém. Os romanos são danados. Eles querem fazer acreditar que Pedro foi para Roma. Por isso, lá em Roma tem a Basílica de São Pedro. E aí chega lá, tem o busto do Paulo. Ué, quem foi, o Paulo ou o Pedro? Eles mesmos não sabem dizer nada. Porque não tem provas que Pedro foi para Roma, não tem provas. Paulo sim. Vocês estão me ouvindo ainda? Então o Espírito Santo vai usar, quanto mais você meditar, quanto mais você ler, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará o quê? Lembrar daquilo que nos foi ensinado. O Espírito Santo não vai colocar na boca do Bruno algo que ele nunca ouviu, a não ser uma revelação pessoal, de fatos pessoais para o dia a dia. Mas ensino, doutrina, ensinamento, o Espírito Santo vai fazer você lembrar e fazer você mergulhar fundo em coisas que você já ouviu. Por isso, às vezes, você está aqui pregando, de repente você vem uma coisa na sua boca, não é assim? Vem uma palavra na sua boca e ela vem queimando por dentro e você não sabe, meu Deus, como é que é isso? E aí nós pregadores ficamos envaidecidos. Nós pregadores falamos, puxa, olha como é que eu fui bem, hein? Olha como é. Foi nada, rapaz. Foi o Espírito Santo que fez você lembrar. Aí você lembrou, aí você falou, aí o povo sentado ouviu, meu Deus, Deus falou comigo. Mas não foi eu, foi o Espírito Santo. Então quando ele fala, não foi com palavras de sabedoria humana, ele não está querendo dizer que não foi através da Escritura. Não, a Escritura é para ser estudada, examinada, meditada. O salmista dizia, eu medito na tua palavra de dia e de noite, eu escondo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu escondo a palavra aqui, olha. Não é ler quando dá vontade, não é ler quando está arrepiado, não é ler quando está sentindo. Amém, igreja? Amém, queridos? Com palavras de sabedoria humana, sabedoria, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Deus não usa a sabedoria do mundo, gente. É a sabedoria dele, que está na palavra. Amém, igreja? Então seja cheio da força da palavra. Seja cheio da marca da palavra. Visto, verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Um chamado à comunhão. Um chamado à comunhão. Eu explico isso aqui depois, melhor essa coisa aqui. Essa coisa da loucura da cruz. A gente explica depois e conversa sobre isso aqui. Mas você foi chamado para comunhão, e só é possível por causa da cruz. Não é por causa dos sábios, não é por causa dos habilidosos, não é por causa dos poderosos desse século, é por causa da cruz. Porque na cruz, nós existimos, nós nos movemos, nós existimos na cruz. Porque sem a cruz de Jesus,
não haveria humanidade. Atos 17, nele existimos, nele respiramos, nele movemos, na cruz. Antes da fundação do mundo, a cruz se manifestou. Por isso nós viemos a existir. Um chamado à comunhão só é possível por causa da cruz. Então esteja em comunhão. Esteja em comunhão. Você serve a Jesus. Você serve a Jesus diante dos outros, diante de homens e de mulheres, mas você serve a Jesus. Curva sua cabeça, fecha os seus